Comissão de Segurança Alimentar pede a liberação de 3 milhões de reais para a Emater Rio. Secretário de Transportes confirma a concessão de 8 rodovias importantes do Rio de Janeiro no início de 2020. E moradores relatam a parlamentares casos de violência obstétrica em Cabo Frio. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão de Segurança Alimentar vai se reunir com o presidente da Alerj para intermediar, junto ao governo, o pedido de liberação de 3 milhões de reais para a Emater Rio, empresa responsável pela assistência técnica e extensão rural do estado. Somente este ano foram liberados 57 novos agrotóxicos no Brasil, subindo para 2.123 o número de agrotóxicos utilizados no setor rural, venenos que ameaçam a saúde humana e o meio ambiente. A informação foi confirmada durante a audiência pública da Comissão de Segurança Alimentar, que quer fortalecer a produção orgânica sem agrotóxicos e apoiar a agricultura familiar, conforme prevê a legislação estadual. Nós aprovamos a Lei 7.923 de 2018. Essa lei estabelece a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar e destina 30% na aquisição direta desses produtos dos agricultores familiares e de organizações de agricultores familiares. Com isso, nós podemos oferecer nas escolas, nos hospitais, no sistema prisional, alimento fresco de boa qualidade. E com isso nós vamos fixar também o agricultor no campo, que é uma realidade que nós precisamos resolver. Durante o encontro, a coordenadora de mercado institucional da Emater Rio apresentou um plano estadual de segurança alimentar elaborado pela empresa, que ficará disponível para consulta pública. Essa Câmara, articulada e de forma bastante operacional, conseguiu montar esse plano estadual no final do ano passado e deverá ir à consulta pública, onde a gente define nesse plano as estratégias, os objetivos, as ações realizadas, os responsáveis de cada secretaria, de cada setor do governo do estado, para que a gente mude esse quadro, para que a gente reverta esse quadro de insegurança alimentar, que se aprofunda no Brasil e no estado do Rio, a cada ano que passa. A deputada Lucinha, presidente da comissão, disse que o grupo vai se reunir com o presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, para pedir o descontingenciamento de 3 milhões de reais para a Emater Rio. Nós vamos fazer um panfleto para poder distribuir nos 92 municípios, nas áreas onde existe agricultura familiar, no sentido de fomentar, passar mais informações, fazer um link entre o produtor, a agricultura familiar, as cooperativas junto à Emater e junto à Comissão de Segurança Alimentar. E a outra questão muito importante é, junto ao presidente da Casa, nós vamos tentar viabilizar para que o governo do estado descontingencie o valor de 3 milhões, que a Emater, sem esses recursos, que é um pequeno recurso, uma parte do recurso. Sem isso, eles não conseguem atingir a ponta, não conseguem dar assistência ao agricultor familiar. Moradores de Cabo Frio relataram casos de violência obstétrica e dificuldades de interlocução com a prefeitura aos parlamentares da CPI da Alerj, que investiga a morte de bebês no Hospital da Mulher da cidade. A CPI não vem para fechar unidades, a CPI vem com o intuito de fornecer elementos para que o próprio Poder Executivo possa fazer uma política pública que atenda, na verdade, às necessidades dessas mulheres que vão lá para ter os seus bebês, saírem da maternidade com os seus bebês no colo e não com um atestado de óbito. É disso que a gente está falando e, portanto, a gente sabe o quanto que o Hospital da Mulher é fundamental para aquela região. Ele não atende só Cabo Frio, mas uma região enorme ali da região dos lagos. Então, a gente precisa não só manter o hospital, mas qualificar para que o atendimento seja de melhor qualidade e que os bebês vivam. Secretário de Transportes confirma a concessão de 8 rodovias importantes do Rio de Janeiro no início de 2020. A declaração foi dada em reunião do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado nesta terça-feira. A Câmara Setorial de Infraestrutura e Logística se reuniu para atualizar as informações sobre as concessões federais de ferrovias, rodovias e aeroportos. Segundo o secretário Delmo Pinho, a parceria público-privada feita através das concessões é a solução mais viável e coerente para atrair investimentos para o Estado e para o país.
A concessão conjunta, que terá início no próximo ano, de acordo com o secretário, é o maior bloco de concessões de rodovias federais da história recente do Brasil. Serão 8 rodovias importantíssimas, como a Dutra, a Rio Juiz de Fora, a Rio Teresópolis, o Arco Metropolitano, a Rio Santos, a antiga Rio São Paulo e a Itaipava Teresópolis. Então é o maior bloco que já foi lançado de uma só vez, o maior bloco de concessões em 3 grupos, né, que vão ser encabeçados pelas 3 principais rodovias, as outras vão como um anexo, e é uma oportunidade de investimento enorme, onde nós temos que conseguir dessa maneira aumento de capacidade e melhoria de qualidade dessa nossa malha rodoviária federal no Rio de Janeiro. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado se comprometeu a ajudar a engajar deputados da LERJ e da bancada federal para discutir o tema e, com isso, garantir os investimentos em infraestrutura no Rio de Janeiro. Hoje o secretário trouxe a urgência de se falar das oportunidades das ferrovias, as demais concessões estão caminhando, tem um trabalho articulado com as instituições que compõem o Fórum, Firjan, Associação Comercial, de acompanhar os estudos da empresa de planejamento logístico nacional e também influenciar para que os investimentos que precisam ser feitos no Rio sejam feitos de fato. Então agora o momento é de mobilização para ferrovias. Então com as apresentações, com a audiência pública que vai acontecer em julho, a ideia nossa é que a gente possa ter todo o foco e os deputados mobilizados para poderem também influir politicamente nesse tema e puxar esses investimentos tão necessários para o Estado do Rio. A locação ou cessão de maquinários para obras pode ser proibida caso não seja apresentada a declaração de regularidade do empreendimento emitida por profissional responsável. Acompanhe os projetos analisados no plenário com a repórter Natália Alves. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram um projeto dos deputados André Siciliano e Carlos Augusto, que proíbe a locação ou cessão de máquinas para obras, caso não seja apresentada a declaração de regularidade dos equipamentos. O documento deve ser emitido por profissional responsável, com registro no Conselho Regional de Engenharia ou Arquitetura. A proposta foi aprovada e pode virar lei. Analisada ainda a mensagem do governo, que estabelece as diretrizes para a elaboração do Orçamento Anual do Estado para 2020. A LDO foi elaborada levando em consideração que o Rio de Janeiro permanece em estado de calamidade financeira e fazendo parte do regime de recuperação fiscal. As receitas previstas são de 63 bilhões de reais e as despesas de 74 bilhões, o que representa um déficit de 11 bilhões de reais. Os deputados aprovaram o texto da Comissão de Constituição e Justiça. No momento da discussão das emendas destacadas, o quórum caiu e a proposta precisa retornar à pauta. É uma LDO absolutamente compromissada com a transparência, então são princípios ali que vão nortear a elaboração para o final do exercício, para o final do ano, de uma lei orçamentária que possa realmente refletir uma realidade em conformidade com a lei de recuperação fiscal e de forma muito coerente e possível de colocar o Rio de Janeiro no rumo novamente do desenvolvimento. Ali estão previstas as aplicações necessárias para que os serviços do Estado funcionem, para que os salários sejam pagos em dia e que o Rio de Janeiro possa, enfim, se reedificar, que é o compromisso desse parlamento, e nós, de braços dados com o Executivo e com os demais poderes, o Poder Judiciário também, tenho convicção que todos nós, cientes do nosso compromisso, vamos colocar o Rio de Janeiro no rumo do desenvolvimento novamente. A lei que garante a matrícula de filhos de policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários mortos em serviço pode ser alterada. O ex-deputado André Lazzaroni quer garantir a matrícula mesmo que os profissionais não sejam mortos em serviço. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governo. E a deputada Marta Rocha quer criar o Serviço Voluntário de Interesse Policial na Polícia Civil do Estado. O objetivo é que policiais aposentados, mediante processo seletivo, possam trabalhar em atividades técnico-administrativas. O prazo para a contratação é de 2 anos, prorrogável por períodos iguais. A carga horária será de 40 horas semanais, com ajuda de custo. A proposta foi aprovada. O tempo de serviço garante ao servidor experiência, garante ao servidor
tino policial, garante ao servidor capacidade investigativa. Então, desde que não haja o limite da idade, né, da obrigatoriedade do afastamento que se dá aos 70 anos, eu acho que esse profissional está perfeitamente apto a desenvolver atividades administrativas, a desenvolver atividades que possam contribuir para o bom desempenho da Polícia Civil. Já a deputada enfermeira Rejane e o ex-deputado Paulo Ramos querem que, em caso de transferência de contratos com o poder público de uma organização social para outra, seja garantida a manutenção dos empregos dos funcionários das OSs. A medida vale para a situação de intervenção, rescisão e desqualificação, garantindo a sucessão trabalhista. O projeto recebeu 4 emendas e retornou às comissões. A população fica à mercê por 2 motivos, né? Primeiro, vamos tratar da questão trabalhista. A OS sai, né? A OS não cumpre a legislação trabalhista da rescisão e não paga os direitos, férias, 13º, não faz a rescisão, não assina a carteira, às vezes a carteira fica sem assinatura e o profissional não pode nem arranjar outro emprego. Então, a sucessão serviria para isso, para que ela dê continuidade ao trabalho e depois, quando fosse ser mandada embora, ela teria todo esse tempo calculado. E a outra coisa que também chama muita atenção, é importante que a gente debata sobre ele, é o atendimento à população. Quando a OS sai, a OS simplesmente vira as costas para os trabalhadores e fala assim, ó, vocês estão sem salário. A OS que está entrando, ela não tem como assinar carteira e manter os funcionários se você não tiver um instrumento que faça essa sucessão. Empresas responsáveis pela realização de eventos esportivos e culturais que recebam incentivos fiscais do Estado deverão destinar ingressos para a Secretaria Estadual de Educação na proporção de 10% do valor total do benefício. Os ingressos devem ser utilizados por profissionais de educação e alunos da rede pública. A proposta do deputado Sérgio Fernandes recebeu 12 emendas e retornou às comissões. Toda a comunidade escolar, os alunos, os professores, os profissionais que fazem parte da educação têm acesso a todo o evento incentivado pelo Estado através de desconto no ICMS e assim eles terem acesso a esses projetos culturais e esportivos e assim a gente poder ampliar o acesso a essas crianças, esses adolescentes ao mundo cultural, ao mundo esportivo, que é muito importante para a formação de cada um deles. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.